Fala aí, rapaziadinha do Nioh, trazendo mais um vídeo pra vocês. Novamente um vídeo de build, dessa vez será uma atualização da minha build de samurai que eu trouxe como segundo vídeo aqui do canal. Seguinte, rapaziada, fizemos alguns testes em live, tá? Eu queria agradecer a todas as pessoas que colaram na live, foi bem legal. E nessa live eu fiz um teste sobre as graças de Bishamonten contra a graça de Inari. A graça de Bishamonten era o meu foco inicial e a graça principal da minha primeira build. A graça de Inari, ela nos dá a entender que aumenta somente o dano elemental por parte do nosso dano quando as nossas armas estão imbuídas com algum elemento. Só que fizemos alguns testes e a graça de Inari está dando mais dano físico e mais dano elemental do que a graça de Bishamonten. Então vocês vão ver ali, acompanhar a build comigo, as alterações que eu fiz. Eu quero que esse vídeo seja um pouco mais curto, porque é uma atualização e eu acho que as pessoas preferem vídeos mais curtos, de uns 10 minutos ali de duração. Então esse vai ser o vídeo do Samurai. Vou mostrar as alterações que eu fiz na build, passar pelos aprimoramentos. Vocês vão dando pausa ou deixando o vídeo em câmera lenta nos aprimoramentos e habilidades. Esse vídeo aqui, o foco é somente para mostrar as diferenças que eu tenho da minha primeira build de Bishamonten. Vou deixar algumas demonstrações no início do vídeo com todas as armas, para mostrar para vocês que essa build é funcional para todas as armas. E no próximo vídeo eu trago a atualização da build de Ninja, que também mudou, beleza? Então, sem perder mais tempo, vamos dar uma olhada nos nossos status. Estamos com 19 em Constituição para ativar um item do meu ninja, 5 em Essência, pois nosso consumo de Ki é bem tranquilo com os aumentos que nós temos nas nossas armaduras, títulos, entre outros bônus. Energia em 19 para deixar a carga média, Força em 32 para nos ajudar a dar mais dano de Ki nos nossos inimigos, Habilidade em 99, pois ela é muito importante para afetar o nosso dano de domínio das artes e também do ninjutsu por parte do ninja. Então é uma habilidade extremamente boa para as duas classes. Intelecto em 12 para conseguir ativar nosso Yasakani Magatama. Magia em 99, pois magia é um atributo muito importante nessa build. O nosso talismã elemental, ele escala diretamente com o nosso poder de magia Onmyo. O nosso poder de magia Onmyo é escalado através do status de magia. Aqui você consegue conferir o nosso poder de magia Onmyo. Então o nosso talismã é afetado diretamente por esse poder aqui. Se você tem 99 níveis em magia, você vai ter 600 garantido. Estou com 631, pois eu tenho mais alguns aprimoramentos que vão dar mais dano para nós. Então magia é um status extremamente importante nessa build, pois estamos com a graça de Inari, que eu vou mostrar para vocês, e ela exige que você esteja com a sua arma elemental ativa. Se você não estiver com esse buff elemental, a sua graça vai estar desativada. Então nós queremos manter isso por mais tempo. E se vamos manter isso por mais tempo, queremos que tenha o potencial máximo. Magia em 99 vai extrair o potencial máximo. Então vamos para os nossos bônus de conjunto. Como eu disse para vocês, estamos utilizando agora a graça de Inari. A graça de Inari, os bônus que nos interessam mais são de 5 e 7 peças, que somados dois temos 28% a mais de dano de arma elemental. Isso nos dá a entender que o nosso elemento da arma, enquanto estiver ativo, dará mais dano. Mas se a gente parar para ler direitinho aqui, aumenta o dano causado ao usar uma arma imbuída com elemento. Isso não significa que aumenta o dano causado elemental. Então sim, essa graça está nos beneficiando em dano físico também. Então o dano elemental e o nosso dano físico vão ser muito altos por causa dessa graça. E sim, nos meus testes durante a live, ela se sobressaiu à graça de Bishamonten. Esse dano foi maior do que a graça de Bishamonten, que é especializada em dano de artes marciais. Então mesmo nas artes marciais, a Inari estava dando mais dano, tanto físico quanto elemental. Então é por isso que eu fiz essa alteração aí e é a grande mudança da primeira build para essa. Estamos utilizando 7 peças de Inari, 3 partes do Caçador de Demônio para termos o bônus de mais 15,1% de dano de artes marciais, 2 partes do Guerreiro do Oriente para ter mais 8,4% em dano de arte marcial, e o último bônus, que é o menos importante, mas que eu gosto bastante, é o do Fundador do Shogunato, nessas botas do Lorde de Kamamura, que tem o consumo de Ki de artes marciais reduzido em 8,5%. Eu gosto dessa graça porque muitas vezes eu utilizo o talismã do Guerreiro Magatsu, que reduz a nossa vida. Então, existem alguns bônus de conjunto de 2 peças que são bons em recuperar vida, mas se eu estiver com esse talismã ativo, eu não vou recuperar vida. Como eu uso bastantes artes marciais no meu combo, eu quero ter esse Ki reduzido, afinal, nós temos 5 de essência. Agora eu vou passar pelos aprimoramentos, galera. Deem uma olhada. Vou pontuar alguns que eu achar importante. Primeiro eu vou passar por todos. Você precisa de um Yasakani de Inari, tá? Por Samurai, para conseguir fechar essa build direitinho.
Caso você não consiga em Azakani Magatama de Inari, você terá de mudar a sua bota. Você vai farmar uma bota com a graça de Inari. E aí você vai conseguir fechar sua build, porém não vai ter um bônus de conjunto a mais ali de 2 peças. Agora sobre a tábua da adivinhação, eu acredito que essa aqui seja o melhor acessório secundário para você utilizar nessa build, pois como eu expliquei no começo do vídeo, o nosso talismã elemental é afetado pelo nosso poder de magia Onmyo, e a tábua da adivinhação tem fixo nela 20 em poder de magia Onmyo, e é por isso que estamos com 631. São 20 daqui e 11 dos títulos. Então, esse pequenos bônus a mais vai nos dar mais dano. Porém, galera, você tem que colocar na balança. Você tem que ver se você tem outro acessório de Inari com bônus melhores. Eu não tenho nenhum bônus muito útil na minha tábua da adivinhação, mas meus outros amuletos de Inari também não. Então, é por isso que eu estou utilizando ela, e esse poder fixo aumenta o nosso ataque ainda. Sobre as luvas, temos uma diferença aqui, que eu estou com dano físico agora, não estou com aumento de dano ao Observer Anrita, pois esse aumento de dano ao Observer Anrita não escala com o nosso talismã da Carnificina. Outra diferença é que eu estou com dano de água nas minhas armas, tirei o recuperação de vida por absorção de Anrita, pois, como eu disse anteriormente, se estamos de Guerreiro Magatsu, não estamos recuperando vida. Então o talismã da água, para dar mais dano, vai somar com esse dano de água, e vamos ter um aumento ainda maior no nosso DPS. Agora vamos para o nosso Espírito Guardião. Mantive o Kusanagi, testei alguns outros Espíritos Guardiões, mas o Kusanagi, para mim, até o momento, é o melhor para Samurai. O dano de artes marciais dele, 9%, é muito bom, mais 10% de dano de domínio das artes, a carga de força espiritual também é legal, recuperação de pulso de Ki, enfim, esse Espírito Guardião é extremamente bom. Agora vamos para as nossas alma essências. Estamos utilizando 2 alma essências do Bakegani, mantive elas ainda, da build de Samurai anterior, só que agora eu as utilizo no meu ninja também, então ela está favorecendo as duas classes, e é por isso que ela está com carga de força espiritual. No vídeo do ninja vocês vão conseguir entender porque eu estou com esses bônus de carga de força espiritual, tanto na minha alma essência, quanto na minha arma de longa distância. Aqui na arma de longa distância também temos ganhar Anrita por ataque forte. Isso vai nos permitir ativar os bônus que exigem a absorção de Anrita entre as duas classes. Então, tanto no meu ninja quanto no samurai, isso aqui já libera espaço nas nossas armaduras. Agora vamos para as nossas habilidades. Vou passar por elas novamente. Eu acredito que se tiver alguma mudança nas habilidades comuns e de samurai do meu primeiro vídeo, elas vão ser mínimas. Então é só comparar com as que você já tem. Caso vocês queiram uma explicação mais aprofundada dessas habilidades, eu peço que vocês olhem o primeiro vídeo, por gentileza. Beleza? Quero que esse seja mais rápido, pois é uma evolução da minha primeira build, e também percebi que a galera curte vídeos mais curtos. Caso você curta vídeos mais longos, por favor me deixe nos comentários, preciso saber a opinião de vocês. Agora vamos para os nossos clãs. Sim, galera, nós fomos nerfados nos 2 clãs que eu estava aconselhando a galera a usar na minha live. Porém, notícias boas ou ruins, né, já que são nerfs, mas eles continuam sendo os melhores, tá? Eu upei os 2 aqui pra ministro, então você agora, diferente de antes, o honra de um guerreiro, você vai ser necessário ir pra ministro pra ele ser melhor. Antes a gente só entrava, virava vice-líder e já conseguia manter ele com um bônus insano de dano, mas agora a gente é obrigado a upar ele pra ministro pra ter o maior extração de dano dele, né? Eu upei o clã Kuroda também pra fazer um teste em bônus de dano otimizado. Para os buffs que eu uso, ele não foi o melhor. A honra de um guerreiro ainda foi melhor e o dano físico ainda foi melhor também. O dano físico ele se sobressaiu do dano de arte marcial, mesmo ele sendo nerfado. Antes a porcentagem dele aqui em ministro era 11,5% e agora 8,5%, mas isso ainda é superior aos 6,3% em cima de dano de arte marcial. Estou utilizando ele no meu ninja também. Então esses 2 clãs, essa combinação de 2 clãs foi a melhor que eu consegui encontrar até o momento do jogo. E caso eu encontre clãs melhores, eu vou deixar no comentário fixado. Então é bom vocês sempre olharem o comentário fixado, porque se eu encontrar algum sutil aumento de dano, eu deixo no comentário. Não fica viável trazer mais um vídeo de 10 minutos para fazer uma alteração na build, beleza? Agora vamos para os nossos buffs. Galera, é os mesmos do primeiro vídeo, tanto na combinação de dano, quanto na combinação mais segura, que eu vou mostrar para vocês. Uma coisa que eu posso dizer é, como nós causamos muito dano, às vezes você vai querer trocar o talismã do Kyokotsu pra colocar o demônio da inveja, pra ativar o Confusão 3 mais fácil. Só que isso é bem opcional, galera. Fica a seu critério mesmo, os 2 vão dar muito dano. Uma coisa que eu tenho que reforçar agora é que o talismã da água, ele é extremamente necessário. Essa build só dá mais dano do que a Bishamonten se você estiver com um talismã elemental ativo. Então, o talismã elemental vai desencadear a build a funcionar. Ele vai ativar
ativar os Bakeganes, por exemplo. Ele por si só já diminui a defesa do inimigo. Ele vai dar mais dano de água por causa do nosso aumento da arma. Ele vai ativar a graça de Inari. Então tudo vai sair daqui, galera. Esse talismã agora é extremamente necessário para nossa build atual. Sem ele, se você não curtir muito usar arma elemental, é melhor ficar com a graça de Bishamonten, beleza? Agora a combinação que seria mais segura para co-op e exploração. No lugar do Guerreiro Magatsu você coloca o talismã do Mujina. E no lugar do Ippon da Tara, você pode colocar o Kekai, que é o Otoroshi ou o Onmorag. Agora vamos para os nossos títulos. Vou passar por eles. Eles são autoexplicativos, então vocês vão conseguir entender porque eu estou usando eles. O Ninja não nos interessa nesse momento, mas quem quiser ver. Poder de Magia Omyo. Aqui está os 11, mais os 20 da Tábua da Adivinhação para pegar os 631. Estou utilizando a duração do artefato vivo, pois a recuperação de Ki no nível 5 é bem pequenininha, então eu prefiro a duração do artefato vivo. Dano elemental, muito bom. Pausem o vídeo ou deixem mais lento, tá? Galera, essa é uma build que funciona para todas as armas. É só repetir os mesmos aumentos que eu deixei ali, que vocês vão obter danos massivos, assim como eu mostrei no início do vídeo. Galera, uma outra coisa é que essa build não tem nada de tão especial, por exemplo, aumento de dano com a vida no crítico. A gente não causou confusão 3 em algumas demonstrações do início do vídeo. Então, assim, a gente não se força a dar danos massivos. Por exemplo, eu não usei a Uma Essência do Nupepo para dar 300 mil de dano. Todos os danos que vocês viram no início do vídeo são sem alterações específicas para causar mais dano. É a build normal, apenas jogando o jogo. Você vai atingir tudo aquilo ali se você apenas jogar o jogo. Você não precisa se forçar a dar muito dano com a vida no crítico. Você não precisa colocar aumentos com a vida no crítico, não precisa colocar uma essência do Nupepo. Sim, tudo isso vai aumentar o seu dano, mas a intenção aqui é mostrar uma build normal para você usar no mapa, para você usar nos boss, que faz o conteúdo inteiro do jogo com facilidade. Espero que vocês gostem dessa atualização de build. Ela deu mais dano do que a Bishamonten e eu precisava trazer pra vocês. Belezinha? Então o vídeo é mais curto mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito da build de Inari. Tamo junto. Até mais, galerinha. E é nóis. Falou!